Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei, essa é a disciplina Estrutura de Concreto Armado 1 e nós vamos falar hoje aqui sobre a análise estrutural das lajes, tá? A gente vai fazer um apanhado geral aí sobre esse tipo de análise que permite-se fazer de maneira manual, né, entre aspas. Então, mostrar um pouco como que esse procedimento é feito, né? Nós falamos na última aula dos modelos estruturais, né? Como que um engenheiro civil, projetista, ele pode trabalhar com uma estrutura de concreto, né? A gente percebe que, como eu disse, são vários os modelos de modelagem, aqui até uma imagem do software TQS, né? Que um edifício 3D ele pode ser feito de várias formas, né? Modelo de grelhas, modelo de pórtico plano, modelo de pórtico espacial. Aqui, pessoal, a gente vai aprender a fazer a modelagem mais simples que se tem para um elemento de laje, que é usar a teoria da elasticidade, produzir tabelas e, a partir dessas tabelas, obter os esforços da minha estrutura, né? Então, basicamente, são dois os métodos que eu vou seguir aqui para determinar os esforços de flexão e a flecha. Eu vou utilizar o chamado método elástico, tá? Para quem quiser ver aí com mais detalhe, tem a dedução completa do livro, né? Como que se chega na equação da placa lá, a equação que Bares, Kizerni, Marcos, entre outros, utilizaram, né? Para fazer as suas teorias, né? Principalmente Bares, tá? Que foi o que fez a tabela, das tabelas mais utilizadas aí no mundo, né? E também um método de ruptura para determinar as forças que vão para cada elemento de viga, né? Que é conhecido também como método das chaneiras plásticas, né? Método telhado, entre outros, né? Então, basicamente, pessoal, daquela imagem da placa que vocês viram, né? Os pesquisadores aí, eles fazem todo o equacionamento, né? Aqui a gente vê uma equação diferencial, né? De equilíbrio da placa fletida, né? Essa equação aqui, ela tem solução para alguns casos muito particulares, né? Como a placa circular, tá? Então, o que os caras fizeram lá, que a gente sabe da teoria, é que pegaram essa placa aqui e fizeram soluções numéricas para ela, usando expansões em séries, né? As conhecidas séries de Fourier, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui no livro, vocês encontram a dedução dessa equação, como que se chega nela, tá? Tá bem detalhadinho aí. E o nosso escopo aqui é trabalhar com aquele modelo que eu comecei falando lá no capítulo 4, né? Que é o modelo onde você transforma o seu pavimento em placas isoladas, resolve pela teoria da elasticidade, joga a carga nas vigas, resolve a viga a viga de forma contínua, né? Elementos de viga mesmo, igual a gente aprende na análise estrutural, e então passa a força para os pilares através daquela simulação do pórtico H, né? O pórtico H a gente vê ele com mais detalhes quando a gente estiver falando lá no concreto 2 do dimensionamento de pilares, né? Então, o que se vai produzir aqui, pessoal, é a tabela de Bares, que está no anexo do livro aí, tá? Essa tabela de Bares é o que o Ricardo Bares fez para a solução dessas equações, né? A gente produz uma tabela que, em função do modelo de engastamento e das dimensões dessa placa, a gente determina os esforços, né? E aí a primeira condição é determinar os engastamentos, que a gente chama, as condições de apoio que a placa está submetida, né? Uma placa ela vai poder estar submetida a um engastamento completo ou um apoio tradicional que permite o giro, né? Ou seja, ou apoio do terceiro gênero ou apoio do segundo gênero. Aí você vai falar assim para o professor, mas placa não tem duas dimensões, isso não vai complicar? Sim, a equação diferencial de quarta ordem que eu mostrei para vocês, ela resolve nas duas direções, né? A gente vai ter isso. Então, situações que você trabalha com esses modelos aí. Eu sempre, pessoal, quando estou dando essa aula até de maneira presencial, eu sempre falo para os alunos, pessoal, começa com tudo que tiver continuidade engastado, né? Então, onde tem continuidade, as lajes elas estão engastadas nas vigas, tá? Elas promovem esse engastamento. E aí, à medida que você for verificando condições que não obedecem às que estão no livro, outras recomendações, você vai tirando engaste, colocando outras condições, né? Então, aqui, ó, por exemplo, quando você tem uma marquise, você tem que obrigatoriamente engastar a sua laje na viga. Se você não faz isso, o que você tem aqui? Um mecanismo, né? Ou seja,
você tem uma situação hipostática aqui, ou seja, a sua estrutura ela não tem equilíbrio, então ela vai ficar girando aqui, a não ser que você trave esse elemento aqui para impedir essa rotação θ aqui, tá bom? Então, laje de marquise é obrigatório que você engaste pelo menos um bordo da laje na viga, tá bom? Situações com laje de espessuras diferentes. Isso aqui é importante, pessoal, porque tem a ver com a rigidez, né? Se você tem uma laje que ela é muito espessa, a rigidez dela é muito maior do que a outra laje. Então, por exemplo, essa laje à esquerda aqui não vai conseguir suportar o engastamento dessa laje à direita. Então, o que, que vai acontecer? Isso aqui vai rotacionar demais e muito provavelmente essa laje aqui está à esquerda, mais frágil aqui, vai sofrer um processo de fissuração aqui no seu topo. Então, por isso, pessoal, que essa situação do engastamento ela é muito importante. Então, situações onde a espessura das lajes é menor do que 2, você pode promover os engastamentos de ambos os lados, tá? Ou seja, se eu tiver um sistema contínuo aqui, né, e as lajes são parecidas, eu promovo o engastamento. Como que eu represento o engastamento? Da forma que como eu mostrei aqui, até não comentei, né? Como eu mostrei aqui, ó, engastamento é o mesmo jeito que você faz, só que você risca o bordozinho da placa, né? Apoiado não tem nada e livre é tracejado. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque às vezes quem está lá em pontos fala, professor, não tem esse tracejadinho aqui, é porque a representação alemã por engastado são dois o quê? São dois risquinhos, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, que pode ser que se alguém está acompanhando bibliografia internacional, pode ser que isso seja diferente. Se eu não me engano, o livro do professor McGregor também não usa o tracejadinha, dois risquinhos contínuos, tá? Mas enfim, as lajes elas vão ter que engastar nas vigas, aqui você vai promover o engastamento. E outra situação que eu trago aqui para vocês é quando a laje é rebaixada, né? Então, quando a laje é rebaixada, como é que você vai engastar essa laje nessa, né? Não tem jeito, né? O sistema é completamente apoiado aqui, você estaria errando se você promovesse o engastamento, né? Como é que você vai chegar com a ferragem aqui para promover essa continuidade, né? As famosas lajes côntigas aí, né? Mas, enfim, no livro aí vocês vão conseguir ver outros exemplos, né? Outras bibliografias trazem até mais detalhes sobre isso, né? O que eu quero dizer é que quando a gente estiver resolvendo a tabela lá, o que você vai notar são várias condições de apoio. Então, basicamente, o engenheiro ele vai pegar lá o elemento, ele vai isolar o elemento, né? Você vai ter uma planta de forma, essa planta de forma você vai conseguir retirar as lajes, né? Entender essas lajes. Vocês vão ver quando eu estiver fazendo o exemplo, né? Vai ficar talvez mais claro para vocês. E aí você vai escolher o seu modelo de engastamento aqui nessa tabelinha de bares. E aí, com esse modelo de engastamento, você consegue jogar nessa fórmula aqui, né? Que vai te dar um fator. Aqui eu vou mostrar uma tabela e você vai conseguir, então, retirar esses esforços, né? No caso, momento e flecha. Existe tabela para reação, tá, pessoal? Mas eu prefiro fazer o método telhado, ele é mais intuitivo, tá? Do que ficar jogando em tabela, né? A gente até tem um pouco de sentimento mais com a estrutura, né? Do que está fazendo. Então, esse aqui é um exemplo de uma tabela, tá, pessoal? É até uma tabela que a gente utiliza nos exercícios logo à frente aí, tá? Nessa tabela, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar o lambda entre as lajes, a gente já aprendeu a calcular esse lambda, e achar o fator micro aqui, né? Tudo que tiver engastado, vai ter um apóstrofo aqui em cima, tá bom? Que não tiver, a gente vai trabalhar e aí você tem as direções x, y, né, da sua placa, lembrando que o y sempre é a maior dimensão e o x é a menor dimensão da placa, tá? E aí você joga nessa equação aqui e consegue fazer. Aí, pessoal, quando estiver fazendo isso aqui, você vai falar assim, professor, mas a tabela está de 5 em 5 aqui, né, no decimal, como é que eu vou fazer com isso? Interpola, tá? Você pode interpolar ou escolher a pior situação, né, que é sempre ir jogando o lambda para cima, né? O laje maior o esforço vai estar um pouco a favor da segurança. Quando a laje tiver um lambda maior do que 2, uso tabela? Não, né? Não uso tabela, apesar de que a tabela de bares aqui ela tem a condição para isso, né? Mas eu normalmente falo assim, ó, laje maior que 2, a gente tem lá aqui na teoria que as lajes maior que o lambda é maior que 2, elas se comportam muito parecido com a viga, então a gente vai utilizar a viga que vocês conhecem mesmo, seja ela isostática ou hiperestática. Essa questão aí, pessoal, de a laje estar armada em duas direções, a gente fala aí no livro, né, comenta, né, isso é muito por causa da curvatura do sistema, né? Então, quando você tem uma laje que o lambda é menor do que 2, você tem as curvaturas em duas direções preponderantes. E como o momento vai depender da curvatura, lembra lá da resistência dos materiais, equação momento, curvatura? Como o momento vai depender da curvatura,
então você vai ter momentos preponderantes em duas dimensões. É isso que é falar que a laje é armada em duas direções. Então, quando seu lambda for menor do que 2, você já sabe. Você vai ter que colocar armadura nas duas direções, e essas duas armaduras, elas têm o quê? Elas têm o que a gente chama de porte estrutural. Ou seja, você tem que colocar elas lá porque vai acontecer um processo de tração ali que o seu concreto não vai suportar. Já nas lajes armadas em uma direção, no eixo Y, essa curvatura é muito pequena. Então, a gente desconsidera os momentos. Por isso que a gente fala de laje armada em uma direção, porque os esforços preponderantes só estão na direção do LX e é lá que você vai colocar as armaduras. Essas armaduras têm o que a gente chama de porte estrutural, tá bom? Aí você vai falar assim, professor, e as armaduras na outra direção? Porque eu nunca vi laje armada só desse jeito. Sim, você tem que colocar, porque mesmo que ela não tenha momento, você tem uma fissuração natural ali do concreto. Então, para evitar alguma fissuração por retração ou algum tipo, você distribui. E aqui nessa outra direção a gente tem uma armadura de quê? Uma armadura de distribuição, né? Vocês vão aprender a calcular isso lá no detalhamento, a gente vai falar disso. Mas essa armadura de distribuição, ela tem cerca de 20% do valor da armadura principal. São 3 condições, mas a principal é 20% da armadura principal. É o que sempre vai preponderar, tá bom? Então é isso sobre os esforços e a plaquinha. E aí a gente entra na parte de retirada de esforços para viga. Ou seja, carregou a laje, você quer saber a carga que vai para sua viga, porque até o presente momento eu só falei para vocês determinação de momento e determinação de flecha. Então, pessoal, esse método aqui é o que a gente chama de método plástico, tá? Como é que os caras fizeram isso? Os caras começaram a carregar uma viga, uma laje lá em laboratório, uma placa, e viram um padrão de comportamento das fissuras, né? Quando essas lajes tinham apoios com a mesma característica, ou seja, apoiado, ou engastado, aqui nessa direção que eu estou marcando em vermelho, eles perceberam que as fissuras começaram a ficar 45 graus, tá? Isso aqui é uma foto do livro do professor McGregor, tá? Um dos melhores livros de concreto aí do mundo, vocês conseguem encontrar ele aí na Amazon para vender, não é tão caro assim não, tá? E aí tem esse método, tá bom? Que é basicamente essas figurinhas que vocês estão vendo aqui em cima, que tem no livro aí, na apostila do professor Libano, que é a fonte que a gente tirou, né? Quando você tem engaste, apoio, 60 ou seja, 60 graus aqui, ó, vai para o apoio, e o que sobra 30 vai para a viga. Aí você fala assim, mas professor, como assim o que vai, o que sobra? Porque, pessoal, a ideia aqui, ó, é a mesma lá do pilar, é por área de influência, o método do telhado. Então, o que o procedimento está falando é o seguinte, ó, está falando que essa região aqui que eu estou achurando vai transmitir carga para essa viga. Essa região aqui que eu estou achurando da cor, vou mudar aqui a cor do lápis, né? A azul, ela está transmitida para essa viga e assim por diante. Então, o que vai determinar o quê? Você determina as inclinações das charneiras e a partir das inclinações das charneiras você encontra essa área e através dessa formulazinha que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que é o quê? Carga por metro quadrado, área de influência dividido pelo próprio vão. Ou seja, o que você está fazendo aqui, ó, carga por metro quadrado vezes a área, anula a área, né? Então você divide pela metragem aqui para você ter uma carga o quê? Distribuída. Aí você vai falar assim, professor, mas e a laje armada em uma direção? Você acabou de falar que ela é viga, então ela só vai ter esforço numa direção, na direção do menor vão. Sim, a maioria dos esforços preponderantes é para lá. Só que para evitar que você não carregue a sua viga de bordo, porque, vamos voltar à figura aqui, o que está acontecendo aqui? Você está carregando só essa direção aqui, ó. Olha essa figura aqui, vou dar uma limpada aqui. Olha essa figura. Você está carregando só a menor direção, então você só tem carga nessa viga e nessa viga, tá bom? E a carga que está nessa viga aqui, se tiver, o que você vai fazer com ela? Vai deixar ela sem carga? De jeito nenhum. Você vai colocar pelo menos um percentual da carga, né? As bibliografias falam para a gente fazer uma charneirazinha de 30 graus aqui, um triângulozinho, e jogar essa carga aqui por área de influência, tá bom? Então, sempre vai ter esse resquício de carga. E aí, a tabela funciona para a laje nervurada? Aproximadamente. A gente evita usar a tabela para a laje nervurada, porque os resultados eles ficam muito distorcidos quando a laje começa a aumentar demais de tamanho, mudar de forma. Então, assim, pessoal, a dica que eu tenho para vocês, que é a mesma que está no livro, evita fazer essa transformação.
Essa transformação, ela é didática, que eu diria, né? Ela vai funcionar para casos particulares, onde a simetria do sistema é muito boa, né? Você tem uma uniformidade, não tem um painel tão grande, né? Então, assim, mas didaticamente, como que funciona o procedimento mais simples para você conseguir calcular esforço em uma laje nervurada de maneira manual, sem ter que usar um método de grelha, um elemento finito, né? Que é o que os programas utilizam, né? Você transforma a laje em grelha em uma laje maciça, através de um critério de inércia equivalente, né? Aliás, altura equivalente. Então, basicamente, você faz isso aqui, ó. Você acha qual a laje maciça de altura equivalente à rigidez do quê? Da laje nervurada. E aí, você aplica um momento corretor, porque a gente sabe que a laje nervurada não consegue representar a mesma deflexão da laje maciça por causa de rigidez e uma série de fatores. Então, o que a gente faz, né? A gente corrige os momentos na laje nervurada. Então, o momento na laje maciça, mesmo com a transformação, ele tem que ser corrigido. Essa tabelinha aqui, pessoal, é uma tabelinha que a gente chama tabela de RAM, tá? Esse cara aqui, junto com o professor Hamble, né, que tem um livro muito famoso de placas, né, eles que, como se diz, foram elaborando essa tabela, mas essa tabela aqui mesmo é do RAM, tá? É da dissertação desse cara aqui. Então, ele propõe lá, né, que em função, aqui lá no livro tem o que significa cada uma dessas condições de apoio, que é parecida com a tabela de Bares, qual que é o coeficiente corretor. No caso aqui, a gente corrige momento positivo e flecha, tá? Então, aqui, ó, você vai ter um valor de correção. Lembrando que quando a gente delimita esforço em placa nervurada, a placa maciça, o que a gente está fazendo? Quilonewton metro por metro, né? Lembra lá que a gente comentou que até quando a gente estava fazendo os exercícios de carga, que tudo que a gente solta da tabela de Bares lá são momentos distribuídos, porque a carga é feita por faixa, né? Onde o BW vale 100. Na laje nervurada já não é assim, você tem as nervuras, você tem que jogar a carga na nervura para você calcular a armadura que vai na nervura, né? Então, mesmo que você faça o momento em quilonewton metro por metro, ou cortante em quilonewton por metro, né? As distribuições por faixa, lá no final, quando você for fazer a laje nervurada, você tem que corrigir aí, colocar ela em função da nervura, né? Eliminando essa dimensão aqui, tá bom? Então, recapitulando, né? Quando usa a tabela, você vai obter momento por faixa, tá? Então, aquela faixa lá B igual a 100 centímetros para a laje maciça vai valer aqui também, tá? Vai valer, tanto que você vê que ela nem aparece na equação e o momento ele já sai direto em quilonewton metro por metro, o cortante já sai em quilonewton por metro, né? Só a flecha aqui não. A flecha é lá no ponto de máximo, né? O Bares, quando fez a tabela, ele não, flecha não se faz por laje, né? Pontual mesmo, ele pegou o ponto de máxima deflexão e replicou na tabela. Então, a outra observação que a gente tem que fazer da laje nervurada é como que você delimita a nervura, né? Você vai ter lá uma laje, a gente já mostrou exemplos de laje nervurada, né? Como é que você delimita a nervura que você vai calcular, né? Essa nervura ela tem que ser delimitada, porque como é que eu vou posicionar aqui no futuro a armadura aqui dentro, pessoal? Então eu tenho que delimitar. Eu vou poder falar que essa nervura aqui tem 3 metros de aba? De jeito nenhum, né? Vai ter uma regra. E essa regra ela está lá na 6118, ela é muito importante até para a gente fazer cálculo de viga, né? Por exemplo, o TQS, o módulo default dele lá, ele já vem ativado para você calcular toda a seção de viga com contribuição da laje. Isso reduz a armadura, né? Seção T vai ser mais econômica do que a seção retangular, tá? Então, o que a gente tem que fazer para descobrir a seção T quando a gente tem uma laje, né? Não estou falando de viga. Você tem que achar o quê? O valor do B1 e do B3, já que o BW você tem que é a largura da alma, né? Então, a seção nervurada ela vai ter largura da mesa, altura da mesa, largura da alma e altura total. Então, precisa saber o B3 e o B1. Aonde você acha? Encontrando essas relações aqui, né? Onde o A, ele é o quê? O A é a distância entre momentos negativos, valores de momento nulo, né? Então, por exemplo, na viga biapoiada, aonde estão as posições de momento nulo? No apoio, né? Se vocês olharem isso aqui, o que isso aqui lembra, né? Isso aqui lembra o coeficiente de engastamento lá de peças comprimidas. É o mesmo, tá, pessoal? É o mesmo, é a mesma ideia, tá bom? Então, é os pontos de momento nulo aqui, né? Então, eles fazem isso aqui, ou seja, 10% da distância entre os pontos de momento nulo do sistema, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma laje nervurada,
O ponto de momento nulo é aqui, né? É o próprio LX aqui, né? Se aqui tem uma viga, aqui tem uma viga, né? É esse valor aqui, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos, vocês vão entender, vai ficar mais claro. E também a distância entre as nervuras, né? Que é o B2. Então, lá na norma tem essa figurinha aqui. A gente usa muito isso aqui em pontes, tá? Quando vai fazer o cálculo da longarina, né? Então, tem que sempre fazer essa correção. A gente vai fazer alguns exemplos, vai ficar mais claro aí lá na frente. A outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com as questões relacionadas à laje é que quando você está fazendo na mão, você está fazendo peça o quê? Peça isolada, né? Isso aí é um problema, né? Você está fazendo a peça isolada e ela não está isolada, né? Ela funciona de forma contínua, né? O sistema ele está todo unido aí. Então, ao final do procedimento de dimensionamento de esforço por peça isolada, você tem que fazer uma compatibilização, porque olha como é que vai ficar seus momentos. Suas placas são diferentes, de tamanho diferente, podem ter, porventura, carga diferente, mas esse momento aqui não pode ser diferente. Ó. Isso aqui é um erro, né? Um erro de análise estrutural. A não ser que você tenha um momento concentrado aqui, isso aqui não pode ser diferente. Então, o que a gente faz? O que a norma permite a gente fazer? A norma permite que, quando você estiver fazendo cálculo de lajes através de tabelas ou de maneira manual, ela fala, ó, para você corrigir os esforços, você tem que compatibilizar os esforços, porque você tem essas duas lajes aqui estão unidas, né? Porque, olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui? Tem momento de K, X2 maior que X1, não é isso? Quem que vai absorver esse momento? A viga. Aí sua viga tem que ser dimensionada a torção, se você deixar isso aqui. Então, normalmente, todo mundo corrige, né? Para que eu vou dimensionar minha viga torção se o que está acontecendo é isso aqui, né? Então, o que a gente faz é isso, né? O que a gente faz é isso aqui, a compatibilização dos esforços, né? Como é que compatibiliza? 80% o maior ou a média, o maior valor dos dois. Né? Então, essa compatibilização, ela arruma momento negativo e arruma também momento positivo. Porque, por exemplo, ó, vamos ver a figura aqui. Se eu subo o X2, o meu M2 tem que o quê? Reduzir. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Vocês veem que tem uma lei de compensação aqui. Ó. Sempre que eu subo ou desço, eu tenho que dar uma melhorada aí, né? Tem muitos autores que falam, né? Por exemplo, se o seu M2 é um valor e você vai subir o X2, não mexa o M2, que é o que está no Paulo Basta aqui, ó. A situação mais segura, né? Você aumenta o que precisa aumentar, mas o que precisa reduzir, você não reduz, né? E aí você vai manter uma segurança maior, já que você está fazendo um cálculo manual. Então, toda vez que faz peça isolada, tem placas contíguas aqui, né? Você tem continuidade, tem que fazer a compatibilização de esforço, a não ser que você vai falar assim, não, eu quero que fica diferente mesmo, e o que sobrar, eu armo a minha viga torção. Mas, normalmente, a gente não faz isso, tá? Outra coisa importante também é que o que acontece? Tem aí no livro essa observação, né? Que quando você tem uma placa fletida, por exemplo, uma flexão aqui, o que vai acontecer nesse bordo aqui? Se você pegar uma folha de papel e tentar fazer isso, você vai perceber isso aí bem simplesmente. Vai começar a surgir umas fissuras aqui, ó. Por quê? Você vai ter uns momentos aqui inclinados aqui nesse bordo, né? O bordo vai tentar fissurar. Vai ter tração nesse bordo superior. Então, quando eu falo a laje aqui, se eu fizer um corte aqui, ó, nessa direção, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse bordo está subindo antes dele descer. Se sobe e você não projeta armadura, porque as armaduras que você está projetando é na direção da face inferior aqui onde tem tração, o que é isso aqui? Isso aqui é pepino, né? Isso aqui é problema. A sua laje, se ela tem fissuração, o que vai acontecer? A flecha dela vai ser maior. Isso se chama momento volvente, tá? É um momento que surge de maneira inclinada no bordo por causa dessa essa situação aqui que eu acabei de mostrar, e você tecnicamente precisaria armar isso. Normalmente ninguém faz isso, porque como é que você vai fazer para armar isso aqui fácil lá na obra? Né? Você vai colocar armadura aqui e armadura aqui, e aí você está garantindo. Então, normalmente a gente não faz isso, né? Isso aqui dá trabalho para o cara lá da obra fazer isso, que dá muito trabalho. Pensa, toda laje você tem que colocar uma malha no canto aqui para evitar esse movimento. A gente não faz isso. Até o próprio TQS ou outros softwares, ele tem recurso para transformar esse momento que está sobrando aqui em valor maior de momento positivo. Porque se você está falando assim, está fissurando no bordo superior e você vai aumentar momento positivo e flash, então eu já aumento o momento positivo e flash e armo para aquela situação. Então,
Se eu não me engano, no TQS isso chama momento Wood-Arm, né? Que é o nome do algoritmo que eles usam lá para transformar momento envolvente em armadura, né? Para o seu detalhamento não ficar cheio de tela aqui, né? Como se diz nos cantos, né? Necessariamente. Aí você vai falar, professor, mas hora nenhuma eu vou armar no canto? Vai ter situações que você vai ter que armar no canto, né? Você começar a ter um painel maior que 5 metros, 6, não vai ter jeito, não vai ter acréscimo de momento fletor e flecha que vai fazer isso aí suportar. Então é para o seu próprio projeto, para a qualidade dele, arme, né? Mas numa situação mais usual, ninguém faz isso, né? A gente transforma o momento envolvente em adição de momento positivo e flecha e, como se diz, segue passeio, né? Então aqui eu coloco para vocês uma recomendação do livro do professor José Milton, né? Para evitar essa questão aí dessa fissuração que acontece na parte superior, sempre acrescente o quê? Momento positivo e flecha, né? Se for armado em duas direções e tudo mais, ele tem aqui algumas relações para um coeficiente K, né? De adição aí de flecha e momento, tá bom? Então, aqui existem outros modelos que você pode calcular, a gente não vai trabalhar porque necessariamente nós precisaríamos de análise computacional para fazer isso, e o mais tradicional é o modelo de grelha, tá? O modelo de grelha é o modelo que está rodando em 99,9% do software de projeto estrutural, né? Você vai transformar a sua laje num painel de grelha, e esse painel de grelha vai transmitir carga para a viga, hora vai ter influência da viga, isso vai depender de como você vai fazer, né? Então, isso aqui vira isso aqui, né? Vira essa grelha aqui. Nós não vamos trabalhar porque precisaríamos de computador. Então, pessoal, após você fazer todo o cálculo desses esforços, e aqui eu já estou partindo da ideia que você tem esforço no pórtico todo, né? Você pegou lá, jogou no F2, qualquer sistema que você modele de maneira 3D, você vai precisar verificar esse sistema, tá? E aí vocês têm que ler lá atentamente ao livro, lá o que eu falo, né? Todo escritório de projeto, pessoal. A gente nunca segue com o dimensionamento da estrutura ou detalhamento sem fazer uma verificação prévia, né? Isso é muito arriscado, né? O procedimento de uma análise de estrutura, ele é muito artesanal, né? Ele não tem uma receita de, apesar dos procedimentos de detalhamento ser uma receitinha de bolo, né? Na maioria das vezes, você não tem tanto controle sobre os esforços de uma estrutura para outra, vai dar isso aqui. Não é bem assim, né? Apesar da gente saber mais ou menos a magnitude, mas você vai o quê? Você não vai poder, não é recomendável sair detalhando a sua estrutura de cara. O que normalmente a gente faz quando a gente tem auxílio de computador? Lança a estrutura, né? Depois que você lança, roda a estrutura no programa. É muito fácil rodar, né? Depois que ela está toda lançada, é apertar um botãozinho lá e tirar alguns erros e rodar, né? Você roda a estrutura e aí você verifica. O que são as coisas que a gente verifica, né? Principais que estão aí no livro, né? Você verifica se as suas peças não estão dando nenhum tipo de erro grave, né? Por falta de capacidade estrutural no estado limite último, e aqui eu coloco um exemplo para vocês. No caso da nossa matéria, uma falha que eu verificaria é o quê? Cisalhamento nas lajes, porque a gente está trabalhando com lajes sem armadura, no caso de lajes maciças e lajes nervuradas, então eu preciso verificar tanto cisalhamento na nervura como cisalhamento na placa. Então, uma das etapas importantes para verificar é esse VRD1 aqui, ó, esse esforço de cisalhamento que a gente fala resistente, né? Então, o VRD1 é quanto que a peça aguenta de cisalhamento resistente, ou seja, com a armadura só longitudinal. Aí, quando você fala assim, professor, mas você acabou de falar que a peça não é armada para o cisalhamento, para a armadura transversal, que são os estribos, né? Armado só na flexão aqui, né? A laje não tem um estribo aqui no meio gigante, aqui, né? Então, só com essa armadura aqui, a gente faz uma continha para ver qual que é a resistência dessa placa quando você tem um esforço de quê? De cisalhamento, tá? Então, a gente vai fazer isso, essa seria uma das primeiras verificações, uma verificação muito importante para a laje, nós vamos fazer exemplo disso, tá? Essa aqui seria da laje, né? Qual outro elemento que a gente tem para verificar que está aí no livro, né? Flecha. Flecha aí, pessoal, é para tudo, né? É para o prédio, para as vigas, para as lajes, locamento horizontal do edifício, né? Então, a flecha é um passo necessário antes de passar para o detalhamento. Aí você vai falar assim, professor, mas
eu não sei a armadura, como que eu vou calcular a flecha? Você calcula de maneira simplificada, né? A gente vai fazer exemplo disso, né? Você calcula essa flecha de maneira simplificada. Se você vê que a sua flecha já numa verificação prévia não passou, muito provavelmente a sua estrutura não vai passar no dimensionamento final. Então, já faz a correção que tem aqui agora, nesse momento, que você ainda está lançando, ainda está calculando carga, porque senão depois no futuro você vai ter que refazer seu projeto todinho, né? E aí, por exemplo, o que é refazer o projeto? Você chega lá na frente, vê que a altura da laje de 12 não passou, você tem que voltar e aumentar para 14, aumenta a carga no edifício, aí viga já começa a não passar, pilar já não começa a passar, aí é complicado. Então, se está com auxílio do computador, que é o que a gente faz lá em projeto estrutural, essa dinâmica que a gente faz, e pelo menos particularmente é a que eu faço com os alunos, né? Você tem que verificar antes, né? Dá uma olhadinha antes para ver se está mais ou menos no rumo e aí você segue, né? E aí, basicamente, o que a gente faz? A flecha total ela é uma parcela de flecha direta e uma parcela de fluência. Para quem está acompanhando no livro aí, está muito bem claro isso, né? A parcela direta e a parcela de fluência. A gente vai ver como calcula a parcela direta, que é resistência dos materiais ou teoria de placas, como a gente acabou de mostrar. Isso vale para a viga também, da mesma forma, tá? E aqui um coeficientezinho de fluência, tá? Ok? Que é o efeito reológico lá das deformações, beleza? E aqui, que vai mudar? Se a sua peça estiver fissurada, que é a condição onde o momento atuante for maior que o momento resistente, o que é esse momento resistente aqui, pessoal? Para quem gosta de estudar um pouco mais de concreto e mais a fundo, você já deve ter visto o diagrama momento-curvatura, né? Que os caras costumam plotar, né? Que é esse momento resistente? É o ponto onde tem a primeira quebra aqui, ó, a fissura começa a quebrar o módulo, a inclinação do módulo. Aqui você tem um módulo E1 e aqui você tem um módulo E2. O momento resistente é esse ponto aqui, encontrar esse ponto, tá bom? Se a gente fosse fazer, beleza? Onde tem a primeira queda brusca de rigidez aqui do sistema, partindo da premissa que a peça está no estado elástico, passando para o estado plástico. Então aqui, ó, essa condição aqui ó, é plasticidade do concreto. Plasticidade causada por quem? Pelas fissuras, tá? Então, basicamente é o seguinte, quando você for calcular a flecha, reduz a sua rigidez em 70%. Ah, professor, quando eu estiver calculando a peça final lá, vai ser 70% todas as vezes? Não, você vai calcular lá, vai ter uma técnica que a gente vai aprender, que é a técnica de Brenson, mas para critérios iniciais, vai com essa redução de 70% aqui, porque se passar, você está garantido, está tranquilo, detalhe a sua peça. Como é que calcula o momento resistente? Essa equação que todo mundo conhece, né? Ela é uma máscara daqui dessa equação aqui, né? MY sobre I, né? Ela só é um rearranjo dessa equação aqui, isolando o momento, né? Tá bom? Então, é daí que ela vem, né? E aí, quem que é esse FCT aqui? É a resistência à tração, né? Por quê? Se romper a resistência à tração, é igual a gente falou lá no capítulo 1, né? Começa a fissurar, tá bom? Então, essa é uma verificação essencial antes de se passar para o detalhamento. Tem que verificar, porque muito provavelmente sempre dá pau isso aqui, tá, pessoal? Sempre dá probleminha quando está fazendo prédio, entre outras coisas. E aí, aqui só uma recomendação, tá? A gente costuma utilizar aqui para a questão da forma, né? Só para complementar esse alfa F aí para 28 dias, é 2,32. Eu vou mostrar o cálculo dele aqui, né? O TQS até no default dele ele usa 2,5, né? A gente consegue ver lá no default dele, ele deixa 2,5 até um pouquinho um valor acima do valor normativo, né? Critério de segurança do programa, enfim, é isso. Então, pessoal, a gente finaliza a aula aqui de hoje. A gente vai dar continuidade a essas questões de análise aí na próxima aula, tá bom? Abraço.